Você notou que os filmes de Zack Snyder parecem estar ao contrário? É sim, são ruins quando deveriam ser muito boas. Não me refiro a que seus filmes... Não, sim, eu entendo, são muito chatas, densas, incoerentes, quando deveriam ser super épicas. Se me der um momento para explicar... Sim, eu entendo. Eles tiram sua vontade de viver e de ser fã da Detective Comics em vez de te dar um motivo para viver. Nepal vai reabrir seu canal em vez de incomodar no meu. Em 2013, Zack Snyder lançou o filme Homem de Aço, que serviria como o início do universo estendido Detective Comics, ou seja, o universo compartilhado de filmes de super-heróis da Detective Comics. Funcionando de forma similar ao que a Marvel fez com o universo cinematográfico da Marvel. No entanto, quando o filme foi lançado, deixou o público e a crítica completamente divididos em termos de opinião. Já que esta versão imatura de Kal-El, ou seja, este Superman que estava apenas se formando e que até mata seu antagonista no final do filme, certamente era polêmica. A história se repetiu alguns anos depois com o filme Batman vs Superman, que acabou sendo ainda mais divisivo que o Homem de Aço. Quer receber centenas de comentários de ódio na internet? Ir a um fórum geek e escrever "Eu amo o filme Batman v Superman" ou "Eu odeio o filme Batman v Superman" tem exatamente o mesmo efeito. Há várias razões para isso, mas uma das principais é que Zack Snyder estava empenhado em nos contar as histórias de seus super-heróis, em uma ordem que parecia estar ao contrário. Quero dizer que ele queria desconstruir antes de ter algo construído. Para poder entender o que Snyder queria fazer com o universo Detective Comics, primeiro temos que dar uma olhada no que a Marvel estava fazendo com seu universo. Nessas datas, dê uma olhada nos filmes da fase 1 do universo cinematográfico Marvel. Todas elas são histórias de origem que nos apresentam uma clássica narrativa de super-heróis. São filmes projetados para que conheçamos esses novos personagens, os valores que cada um representa, os coloca contra um antagonista e finalmente os une com um grande filme. No final desta fase, na qual podíamos ver todos esses personagens interagindo entre si. Pessoalmente, em retrospectiva, a história dos Vingadores de 2012 não me parece muito boa. Mas o que a tornou atraente naquele momento é que você já conhecia os personagens e podia vê-los interagir, o que era muito divertido. Esse modelo deu certo e a Marvel segue usando-o nas próximas fases do seu universo. A segunda fase do universo cinematográfico Marvel replicou este modelo quase integralmente, apresentando boas histórias de origem com novos personagens do universo. Sequências fracas que não traziam novidades e um filme que parecia completamente diferente dos demais. Refiro-me a The Winter Soldier, que desafia os valores e princípios do Capitão América ao confrontá-lo contra a Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Nos anos seguintes, a Marvel continuou com histórias de heroísmo clássico, mas também começou a apresentar filmes como Guerra Civil. Já víamos duas facções de super-heróis com perspectivas válidas, enfrentando-se. Também temos o Pantera Negra, um filme com um grande antagonista, que nos diz que o herói principal do filme e o povo que ele representa não estão fazendo o suficiente para salvar o mundo. E também temos a Guerra Infinita, um filme que termina em uma grande derrota para os super-heróis. O conceito aqui foi passar de histórias cheias de luz, do bem contra o mal, para histórias que nos falam de pontos de vista encontrados, onde os super-heróis nem sempre agem corretamente e nem sempre se saem bem. Isso difere muito do que Snyder tentava fazer. Man of Steel era uma história de origem que não mostrava o Superman clássico conhecido dos quadrinhos, filmes e séries anteriores. Um Kal-El que está aprendendo a usar seus poderes e ainda buscando seu lugar no mundo. Vimos ele destruir propriedade privada, sofrer por seus poderes e até mesmo matar seu antagonista central, o General Zod, embora o Superman não mate. Segundo Snyder, seu objetivo no filme era abordar o personagem sob uma perspectiva desconstrutivista. Mas o que diabos é a desconstrução? A desconstrução é um termo que nos fala sobre desmantelar a lealdade excessiva que temos a qualquer ideia e questionar os conceitos que a formam. Por exemplo, geralmente se pensa que o Superman é esse personagem perfeito que sempre faz o certo e, acima de tudo, sempre sabe o que é certo. No entanto, em Homem de Aço vemos vários pontos onde Kal se sente confuso sobre seu papel no conflito com Zod. Da mesma forma, geralmente pensamos que o Superman não mata, mas segundo Snyder, a ideia deste filme era nos mostrar como a batalha contra Zod fez com que Kal formasse essa regra. A ideia por trás do filme, então, era fazer perguntas que questionassem a visão clássica que tínhamos do Superman, para que nós, como público, víssemos aos poucos. Como é que se vai formando este ícone cultural perfeito que já conhecemos? Esta abordagem foi diferente do que já tínhamos visto na tela grande, pois geralmente já o víamos antes, com um código moral completamente bem formado.
Agora, essa era a intenção de Snyder. Se foi bem executado ou não, deixe-me nos comentários. Adoraria saber a sua opinião. Eu ainda amo este filme, mas adoraria saber sua opinião. Essa abordagem ao Superman também foi aplicada ao Batman, visto em Batman v Superman. Como um verdadeiro vigilante sociopata e paranoico, completamente convencido de que tinha que erradicar a ameaça kryptoniana da Terra. Era um Batman violento que marcava as pessoas que capturava e que realmente tinha muito claro que seu modo de agir beirava o criminal. Porém, quando teve o Superman à sua mercê na famosa cena da Marta, sobre a qual tenho um vídeo completo, então é melhor não pararmos aqui. Descobre que não é capaz de matar o Superman porque já o vê como outro ser humano. Quando Kal se sacrifica para deter o Doomsday, Bruce repensa sua maneira de agir, decide não marcar mais Lex Luthor, e no filme Liga da Justiça de Zack Snyder. Certamente o vemos como outro personagem, um que tenta viver muito mais, seguindo os ensinamentos do sacrifício do Superman. Neste novo filme, o vemos como um personagem completamente diferente. Um que luta para manter a equipe unida e que até aprende a confiar nas outras pessoas. Semelhante ao que vemos nos quadrinhos em versões mais maduras do Batman. Então, através do personagem Batman, vemos o que Snyder tinha planejado para o personagem Superman. Ou seja, começar com uma versão incompleta do personagem e ir formando-a através de vários filmes. Algo diferente de outros filmes de super-heróis, deixando claro os valores de cada personagem desde a primeira aventura. Essa abordagem me agrada, mas entendo porque gera problemas. Inicialmente, Man of Steel saiu quando o público estava acostumado a filmes de super-heróis com um formato clássico. Ou seja, histórias simples, do bem contra o mal que fossem divertidas e familiares. O público realmente queria ver o Superman como este símbolo de esperança desde o primeiro filme e não muito depois. E este é um ponto que realmente me incomoda no geral no universo de Snyder. Nunca terminaram de desenvolver bem o personagem do Superman. Em Batman v Superman, a versão do cinema focou mais em apresentar o Batman do que em desenvolver o Superman na Liga da Justiça. Superman esteve morto durante mais da metade do filme e só aparece nas últimas cenas, como um personagem super inatingível e indiferente. O plano de Snyder para a segunda parte da Liga da Justiça era que o Superman fosse o vilão de um futuro distópico, que quase destrói a Liga da Justiça, já que ele está sob a influência da equação antivida de Darkseid e de acordo com as declarações do próprio Snyder. Seu plano era que víssemos o Superman icônico até a terceira parte da Liga da Justiça, liderando os exércitos do mundo, que se uniriam mais uma vez para deter a invasão de Darkseid. Na verdade, Snyder mencionou que queria a Liga da Justiça 3 seria uma sequência espiritual de Man of Steel, mostrando o Superman em todo o seu esplendor heróico. E quando contam, soa bem, mas na prática nunca foi feito. Mesmo que tivesse sido realizado, o processo de transformação do Superman imaturo para o icônico levaria mais de 10 anos, dando prioridade a outros personagens como Batman. O Batman também tem seus problemas, como o fato de ter construído sua identidade heróica tardiamente, após anos lutando contra o crime e já tendo perdido alguns aliados, o que muitos acharam estranho. Robin. Construir antes de construir pode parecer ilógico à primeira vista. Vale destacar que atualmente, com os super-heróis onipresentes, isso está se tornando cada vez mais possível. Os super-heróis são uma parte essencial da cultura pop atualmente. Todo ano, vários filmes e séries com esses personagens são lançados, o que nos torna completamente familiarizados com a forma como eles funcionam. Já existem produtos que zombam dos clichês utilizados e outras produções que nos apresentam desconstruções desses personagens. Contudo, não era o caso em 2013 quando o Homem de Aço foi lançado. Vale ressaltar que essa abordagem desconstrutiva não é o único aspecto polêmico da visão de Zack Snyder. Outro ponto que não ajuda é que o público não parece querer ver totalmente os super-heróis como essas figuras mitológicas. Digo isso porque recentemente a diretora Chloe Zhao disse que Man of Steel e a visão mitológica de Snyder foram grandes inspirações para o seu filme Eternals. Seu filme, infelizmente, também recebeu reações mistas da crítica e do público. Apesar de eu acreditar que ela faz um trabalho muito melhor que Snyder, apresentando as motivações de seus personagens em pouco tempo. Porém, o público parece não querer enxergar os super-heróis como parte de uma mitologia, o que é compreensível. Não há como saber se sempre será assim, mas devemos lembrar que nos quadrinhos as histórias de super-heróis foram mudando ao longo de muitas décadas. Iniciando com histórias simples e elevando a complexidade por meio de quadrinhos históricos que revolucionaram o gênero de super-heróis. Foi algo de muitos anos e cada abordagem tem seu charme. A única coisa que nos resta é ver que tipo de histórias nos mostrarão no futuro. Mas o mais importante de tudo é dizer Warner, já nos dê Homem de Aço 2, não vá embora ainda.
Se você gostou deste vídeo, sugiro estes outros, onde falo sobre a cena de Marta ou o diálogo que dá sentido a Lex Luthor. Se você chegou até aqui, vai gostar. Por hoje é só. Sou Geek Orientador no Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.